pessoal, nós estamos aqui hoje em mais um episódio, né, Leandro? É isso aí. Leandro aí tava de férias, né? Agora vamos voltar no Vamos Batidão. voltar. A gente vai até conversar com alguém que entende bem também do exterior ou não sei. Vamos ver o que ela fala pra gente aqui. Hoje nós vamos ter uma conversa diferente aqui, conversar de marketing, conversar de história de vida. Nós estamos recebendo aqui a Ana Sara, acertei o nome? Acertou. Ana Sara, boa noite, seja bem-vinda aqui no nosso podcast e a gente trocar uma ideia, conversar um pouco. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Obrigada. Eu queria iniciar pelo início, né? Sua vida, de onde você nasceu, onde você foi criada, né? Vamos começar pelo começo mesmo. Então, gente, boa noite, né? Boa noite para quem está assistindo. Eu sou Ana Sara, influenciadora digital. A minha história, eu falo que ela é movida por recomeços. Fui para Inglaterra emigrar. O brasileiro, eu falo que o brasileiro é um sonhador, né? E eu fui lá em busca de uma vida melhor, muito nova. Não me adaptava em nenhuma faculdade, não me vi em nenhuma profissão. Eu falei, vou unir o útil ao agradável, vontade muito de conhecer o mundo. Fui para lá, fiquei 5 anos. E voltei com um sonho, porque eu me encontrei, na verdade, nem me reencontrei. Eu me encontrei no marketing, na influência, na criação de conteúdo, e eu quis fazer disso o meu trabalho. E como aqui, Goiânia, é a cidade dos influenciadores também, eu vi aqui como um lugar de recomeço, então eu voltei faz 1 ano que eu tô aqui, trabalhando disso e seguindo o meu sonho. Mas você é daqui mesmo? Sou de Goiânia. De Goiânia. E lá na Inglaterra, você já... Perdão, no exterior, né? Você vai falar que... lá você já tinha um trabalho de influencer? Você já tinha uma produção de conteúdo, alguma coisa assim? Então, 2019, eu fui pra fora. E aí, quando eu fui, eu já tinha esse desejo no meu coração de criar conteúdo. Mas como muitas pessoas que me seguem sempre falam, né, a dor, Ana, eu tenho vergonha, eu tenho medo de me expor, do que os outros vão pensar, eu também tinha esse medo, então deixei esse sonho de lado e fui trabalhar dos serviços comuns que o imigrante vai no início. Então, eu trabalhei de camareira de hotel, trabalhei de faxineira, trabalhei de delivery. Então, eu entregava comida de moto. Foi um período bem difícil, porque lá na Inglaterra é bem frio. Uhum. Então, foi esses os trabalhos, basicamente, que eu tive, né? Para sobreviver mesmo, até conseguir me mantendo lá. E aí, no último ano que eu tava, então, depois de 4 anos postergando esse sonho, eu falei, eu acho que eu vou fazer esse negócio. E aí, eu comecei com um vídeo despretensioso, assim. Eu fiz o Instagram do zero, eu tinha um Instagram pessoal. Falei, vou fazer um novo. Porque aí me segue quem quiser, e aí eu vou abrir esse Instagram e vou meter a cara. Então, desde o primeiro vídeo que eu gravei, eu já falei que seria meu trabalho. Aí eu gravei um story, gravei um vídeo falando da diferença do Brasil com a Europa em questão do supermercado. E chamou muita atenção, porque as pessoas têm essa curiosidade, né? A Libra vale 7 vezes mais que o real. Então, eu fiz essa comparação. E, gente, o vídeo explodiu. Então, foi um dos meus primeiros vídeos. E aí, o vídeo deu muita repercussão e logo... eu falei, é isso. Eu vou mostrar a realidade, o que as pessoas não mostram, porque as pessoas romantizam muito fora, né? E a realidade do imigrante é totalmente diferente. Então, eu mostrava muito esses pontos. Então, foi o que me fez ganhar uma visibilidade, assim, eu falo que um pouco rápida, e foi mostrando o dia a dia, todos os meus trabalhos, foi mostrando a minha rotina, como era a vida lá fora mesmo, e eu fui, aos poucos, conquistando as pessoas, tanto aqui quanto lá. Então, você já tinha seguidores lá também, assim, não dá pra saber, né? Dá pra gente ver. Tinha... Quando eu comecei do zero, né? Fiz um novo Instagram, então eu tinha na época, no Instagram fechado, 5.000 seguidores. Só que quando eu fiz um novo, foi nem 10%, assim, foi muita pouca gente. Foi mais a minha família e amigos próximos. Então, aquela galera antiga que me conhecia, não foi. Eu fiquei assim, tudo bem, quem veio é porque realmente quer me acompanhar. E aí foi indo, engateando. De 100 em 100, foi indo. E quando eu voltei pro Brasil, eu tava com 5.000. Uhum. Foi depois de quase 1 ano. E, bom, uma pergunta? Eu ia perguntar, desculpa. Você falou que foi muito jovem, mas quantos anos você tinha na época assim? Eu tinha 21, quando 21 eu fui. Uhum. É uma idade cedo, né, pra gente tomar algumas decisões ainda. Eu lembro que eu tava no 7º período da faculdade de arquitetura e urbanismo e todo mundo, eu sempre fui meio louca, assim, aí todo mundo, você não vai terminar a faculdade? Eu falei, não,
não me encontrei no curso. E sabe quando você vai fazendo alguma coisa para agradar a família? Eu queria agradar minha mãe. E eu falei, não vou terminar isso aqui não, eu vou para lá. E aí minha mãe apoiou, falou, se é isso que você quer, vai. E eu fui. Só que eu fui lá, não sabia de nada, não sabia falar nem hi nem bye, eu não falava nada. E foi tudo na cara e na coragem. Qual que você acha, assim, ou pelo menos ou para você, a maior dificuldade? Eram os tipos de trabalho ou longe da sua terra, longe da família? Pondo na balança, assim, o que você acha que era mais pesado? Pra mim, porque eu falo que tem muita gente que não é tão pegada à família, né? Pra mim, foi a família. Eu, até 3 anos de Inglaterra, eu lidava muito bem com o subemprego, porque eu falo que eu não tava tão cansada. Então, assim, vai indo, você cansa mais. Mas no início você tá com aquele gás, você começa a ganhar libra. Então, você já fica naquele deslumbre e fala, cara, lá no Brasil, a faxineira não ganha isso. Então, opa. Então, lá, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, faz a gente querer trabalhar muito. A gente se culpa por descansar. A gente se culpa por parar. Então, eu virei uma máquina, né? De fazer dinheiro. Eu falo que eu, né, trabalhava muito. Então, eu sentia muita falta da família. Depois de uns 3 anos que eu comecei a repensar e falar, gente, uma hora eu vou cansar, uma hora eu vou ficar mais velha, uma hora eu vou querer ser mãe. Então, assim, essa rotina aqui, no futuro, como vai ser, né? Aí eu comecei a repensar nisso. O brasileiro se junta lá ou você vive muito isolado, assim, cada um no seu canto, assim? Porque às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê bastante, né? Tem lugar que só tem brasileiro, o cara nem precisa falar inglês, né? Mas lá na Inglaterra tem muito disso também? Tem. Londres é muito brasileiro também, mas eu morava no interior. Eu nunca morei em Londres, né, na capital. Eu morava no interior, que também tem uma comunidade brasileira muito grande. Então, eu falo assim, eu tinha muitos amigos brasileiros. Na verdade, os meus amigos eram brasileiros. Então, se eu quisesse conversar só português, eu conversava só português. Porque a entrega, você não precisa falar muita coisa, né? Não tinha muito contato. Então, assim, tem uma rede de apoio ali muito grande. Tem brasileiros que se ajudam, mas tem os brasileiros que estão ali... Porque muita gente sai daqui por vários motivos. Então, tem gente que sai daqui fugido também, né? E aí vai pra lá. Então, tem golpista, tem de tudo. Então, por isso que eles falam, gente, fora você tem que tomar cuidado com os brasileiros. Porque quando a gente chega muito carente, não sabe de nada, a gente vai pedir ajuda para as pessoas. Então, assim, você é passar da perna várias vezes lá. Se você não tiver quem você conhece para te ajudar, também. Por brasileiro, tá? Então, assim, eles cometem loucuras lá. História, você pode contar pra gente aí? Alguma coisa assim? Tudo assim. O brasileiro, ele vai te dar uma informação lá, ele cobra por isso. Cobra mais caro. Então, assim... eu sei fazer uma ligação, eu vou te cobrar por isso e tá tudo certo. Até então tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu já lá pra fazer documentação, né? Normalmente você paga um advogado, uma pessoa, é um valor bem considerável. E na época que eu fui tirar o documento, porque o sonho do brasileiro é se legalizar fora. Então, o primeiro documento que eu investi, que era assim, o dinheiro de uma casa, eu levei um golpe. Então, assim, o cara sumiu com o meu dinheiro e eu nunca mais achei. E eu não conhecia ninguém, a pessoa que me indicou outras pessoas que falou que dava certo. Eu falei, vou arriscar. Então, assim, perdi, vamos pôr, 1 ano de trabalho duro para tirar um documento que era meu sonho. Então, lá você não pode confiar, assim, em qualquer pessoa. Você tem que ter uma pessoa que conhece alguém, que é realmente próximo, para te ajudar mesmo, porque senão você joga dinheiro fora. E mesmo assim você levou um golpe. E mesmo assim, porque eu não sabia. Aí depois eu falei, gente, esse trem aqui, a gente pode ser inocente, não. Aí eu aprendi, né? Aí eu aprendi, depois que eu perdi esse dinheiro, eu falei, não, aqui eu tenho que ser muito esperta, aqui eu não posso ser inocente igual eu tô achando que todo mundo quer me ajudar, que todo mundo quer... Então, aí eu comecei a perceber que o buraco é mais embaixo. E com relação a preconceito com imigrante, assim, lá tem muito também isso? Tem. Mas eles precisam da gente. Eu falo que fora, eles não querem trabalhar desses serviços. É a gente que vai lá e faz acontecer. Porque eles precisam da gente, mas mesmo assim tem uma parte que rola esse preconceito, que vê a gente como, né, intrusos no país. Então acontece, eu já sofri alguns acontecimentos assim, mas é coisa que eu falo, a gente tá fora, a gente nunca vai estar no nosso lugar. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa ali que vai te ofender, que você vai ser apenas uma pessoa que tá indo ali
na cabeça deles é tirar o dinheiro deles e trazer para cá. Porque a maioria dos brasileiros fazem isso, né? Ganha lá e traz pro Brasil. Então, eles têm um certo preconceito com isso. E o que, assim, bom, vamos detalhar um pouco, assim, o que fez nesse finalzinho aí dos 5 anos, chegou a ser 5 anos? Chegou, quase 5 anos e uns quebradinhos, quase 6. Você realmente pensar em vir, o que foi o gatilho, assim, que fez você pensar em vir pra cá, ou foi gradativo, como é que seria isso? Então, quando eu fui pro Brasil, ou quando eu fui pra Inglaterra, igual eu falo, a gente tem um deslumbre com a vida fora, né? Segurança, qualidade de vida, poder de compra. Então, eu fiquei muito emocionada com isso, né? E aí, foi passando o tempo, nesses empregos, eu comecei a ver que eu não tinha um propósito claro ali. Eu trabalhava, mas assim, eu não estava evoluindo, desenvolvendo o meu pessoal. Eu só estava trabalhando com o meu corpo físico. E aquilo começou a pesar pra mim. Porque eu falei, eu tenho potencial pra mais, sabe? Eu tenho potencial pra poder ajudar pessoas. Qual que é o meu propósito? Acho que todo mundo passa por esse tempo, assim. E aí, pensando muito, eu comecei a não me ver mais ali naquele lugar. E aí, eu fui procurar 2 alternativas. Eu fui procurar estruturar uma carreira lá. Então, eu fui procurar o que eu teria que fazer para entrar na faculdade, quanto tempo eu teria que estudar inglês lá para ingressar na faculdade, ou para ter uma profissão. E o tempo que eu ia gastar investindo lá nisso, eu poderia investir num sonho que eu já tinha começado, que era a criação de conteúdo. E eu estava gostando muito do que eu estava fazendo. E foi aí que eu decidi, eu falei, não, eu vou queimar todos os barcos, eu vou pro Brasil, lá é minha terra, aconteça o que acontecer, eu vou estar no meu país e vou fazer o jogo virar lá, porque se for só questão do dinheiro, eu vou ganhar lá também, entendeu? Então, foi um pouco desprendida, porque aí, mais uma vez, entra na parte que todo mundo fala, mas você é louca, vai trocar a segurança, a estabilidade, é o que dá muito, assim, uma polêmicazinha, sabe? Tudo que você teve na Inglaterra pelo Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é difícil, tem muitos aspectos aqui que não são favoráveis. Mas eu falei, vou pagar pra ver, vou seguir o meu sonho e tô nessa. Interessante. E isso foi ano passado? Foi ano passado. Eu vim por volta de... Vai fazer 1 ano. Eu acho que eu vim em maio. Legal. E aqui você já chegou com cara de trabalhar no gerando conteúdo e isso? Eu falo que eu intensifiquei a energia nisso. Eu já estava fazendo fora, mas com os trabalhos eu não tinha tanto tempo. E aí, quando eu voltei, eu tinha uma reserva. Eu falei, eu não vou mexer com outro trabalho, nem outra coisa. Eu vou me sustentar com esse dinheiro e até eu ir aparecendo trabalho. Então, assim, aí eu comecei a intensificar a força, gastar toda a minha energia nisso. Então, produzindo muito conteúdo. Tem dia que eu gravo 5, 7 vídeos por dia. Então, eu fico 24 horas estudando estratégia. Aí, eu fui estudar marketing. Aí, eu fui me aperfeiçoar em todo o que engloba o conteúdo. Porque, às vezes, as pessoas veem criação de conteúdo como só gravar um vídeo. Mas tem toda uma estratégia por trás. Então, eu fui entender, de fato, como que fazer isso. Então, fui ir atrás de mentoria, de cursos, enfim, me especializar. E aí, tô nessa. E como foi, assim, você escolher o seu nicho, escolher o seu posicionamento, né? Como que você chegou nessa decisão? Escolheu qual que era o seu discurso, assim? Então, eu falo que é um processo. No início, eu fiquei muito perdida, porque eu falava assim, tudo bem, eu sou o meu nicho, mas eu vou ser reconhecida pelo quê? Porque se eu falar de tudo, eu também não vou falar de nada. Então, eu comecei a bater muito na minha cabeça sobre isso. Só que eu falei, eu vou sentir o que as pessoas querem de mim. Porque às vezes a gente tem essa mania de querer fazer o que a gente quer. Mas às vezes a nossa audiência fala pra gente o que ela vê na gente, que às vezes a gente não vê. Então eu comecei a reparar, toda vez que eu falava de fora, que eu falava da minha história de superação, que eu falava sobre recomeço, eu atraía muita gente. Então eu falei assim, aí tá minha galinha dos ovos de ouro, que é a experiência fora. Eu não preciso parar de falar o que eu vivi fora. Eu posso inspirar as pessoas que estão lá e também querem recomeçar e não têm coragem. Então, eu comecei a falar de muitos assuntos delicados. Eu falo que que o que mudou, assim, a minha criação foi falar de assuntos que ninguém estava falando. Tipo? Assuntos pessoais. Tipo, eu falei muito da morte dos meus pais, né? Não como vítima, mas como o que eu tinha passado quando eu estava fora. Sobre as experiências fora, sobre a vida fora. O que não era tão bom quanto as pessoas achavam. Então, já foi
saindo um pouco do óbvio, porque todo mundo vê fora só as partes boas, então eu trazia um pouco as partes ruins. Romper um relacionamento por isso, então falei muito, sempre fui muito fiel com a minha audiência, então eu fui criando um senso de comunidade ali. Então as pessoas que foram me acompanhando, elas foram vendo tudo da minha trajetória, eu não fui escondendo nada, eu fui falando tudo que eu achava que era relevante para alcançar mais pessoas. E eu acho que as pessoas foram se identificando e foi crescendo a rede. É diferente, né? Porque as pessoas falam assim que só o engraçado que inicialmente faz sucesso. E você trouxe a vivência real das pessoas, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a perder seguidores. Quando eu cheguei. É mesmo? Foi. Porque muita gente me seguia pela vida fora. E quando a Ana voltou, eu falei, gente, o que eu vou falar para esse povo? Como é que eu vou entreter essas pessoas? Eu fiquei assim, será que as pessoas gostavam de mim só porque eu estava fora? Só que é normal, quando você faz a transição, tanto de carreira quanto de conteúdo, pessoas vêm e vão. E aí, na época eu fazia uma mentoria, o meu mentor falou assim, Ana, deixa aí, porque as pessoas, você vai atrair mais pessoas que vão gostar de você, e quem gostar de você também vai ficar pelo que você é, independente do conteúdo que você cria. Então, eu desprendi de número. Foi uma época que eu sofri, porque, assim, perder seguidor, gente, não é fácil. Você vai vendo seu número diminuir ali, você fica louco. E aí, depois, foi um boom, assim, do nada. Foi chegando mais gente. Eu fui continuando, gastando energia. E quando eu comecei a perder seguidores, eu ficava assim, gente, será que eu vou ter que fazer dancinha? Porque eu não quero isso. Eu tenho potencial pra mais. Não. Eu falava, gente, eu tenho potencial pra mais. Nada contra quem faz dancinha, tá, gente? Mas eu falava assim, não é meu perfil esse. Eu quero alcançar pessoas, eu quero alcançar vidas, eu quero influenciar pessoas pro bem. E aí eu continuei fazendo o que eu achava que era certo e foi dando certo. Você comentou sobre Goiânia, né? Goiânia tem muito influenciador forte, né? Tem até, vamos dizer assim, dos maiores do Brasil também, alguns estão aqui. O que você acha que tem, assim, que Goiânia atrai tanto? Ou é o goiano que tem um perfil que dá certo com a internet? Não sei. Ou é o sotaque, assim, que... mas será que é isso? Não sei. O que você acha que... Eu acho que o goiano, ele é muito desprendido, né? O goiano, ele tem essa arte de misturar a música, a mesma forma que ele é engraçado, ele é espontâneo, e eu acho que isso cativa muito. Então, assim, conecta muito com as pessoas, por ser real, por ser verdadeiro. Então, eu vejo Goiânia como esse polo mesmo, sabe? E tanto polo de moda para quem gosta de influenciar com a moda. Então, muitas mulheres, as mulheres daqui são muito bonitas e chamam atenção. E aí, dá dica de moda. Então, assim, eu vejo Goiânia como uma galinha dos ovos de ouro mesmo. E eu acho o goiano, ele muito caloroso, ele muito amigo. O goiano, ele já vê uma pessoa ali, já, vamos pra minha casa. Então, eu acho que as pessoas se conectam muito com isso. Eu acho que passa essa verdade pelas redes e faz isso aumentando a audiência, cativando mesmo. Legal. Te interrompi? Qual foi o momento, assim, que você virou a chave e falou, nossa, agora foi... Agora eu acertei, assim. Que momento foi esse? Desde que eu comecei, eu falei que aquilo ali ia ser meu trabalho. Então, eu coloquei foco e energia 100% naquilo. Só que a gente fica... Será que vai dar certo, né? Aquelas vozes da cabeça. E eu já entrando no marketing, estudando muito marketing. Eu falei assim, vou fazer um lançamento aqui, né? Aí, eu fiz um lançamento, assim, eu tinha 6 mil seguidores. Logo depois que eu cheguei, assim, um lançamento... Gente, uma coisa mais aleatória. Eu fiz uma live com várias pessoas, eu fiz um grupo, na verdade, e para contar do meu recomeço, para contar tudo que eu tinha passado, a minha virada de chave, enfim. Fui fazer, tipo, uma aula, assim, coloquei mais de 100 pessoas no grupo. E eu tinha 6 mil seguidores, e foi tudo orgânico. Então, eu falei assim, cara, se 100 pessoas querem ouvir a minha história, então, legal. Porque até então eu não tinha essa força, eu não sabia que eu tinha essa força. Fiz um lançamento e vendi uma mentoria. E consegui converter. Tudo no orgânico, só de pessoas que me seguiam. Então eu falei, se eu vendo 10, eu vendo 20, eu vendo 50, eu vendo 100, eu vendo 1000. Então eu vou continuar botando energia. Eu falo que quando você faz a primeira venda, assim, você vê que dá certo, aí você fala, cara, se isso aqui é verdade, não tem, é só eu escalar. E foi aparecendo parceria também, publicidade. As pessoas paravam para ouvir, perguntar da minha história. Eu falava assim, gente, alguma coisa interessante tem aí. E aí eu comecei a ver que aquilo ali dava certo. Entendeu? Eu vi que eu não tava ficando doida.
colocar um microfone aqui a próxima vez para me perguntar também. Ué. Mas pode mandar ver aí, ó, o que você manda. E como foi para você escalar esse processo todo, né? Porque quando a gente lança alguma coisa na internet, da parte do lançamento até a primeira venda, como é que foi? Nossa, eu falo que eu fui muito doida. Eu fiz tudo sozinha. Meu namorado me ajudou. A gente não tinha lugar para gravar. Eu sei que meu sogro é corretor, a gente foi pegar umas casas, ele deu a chave das casas, a gente foi escondido nessas casas gravar. Foi assim, eu falei que eu fiz e falei, Deus, se tiver uma venda nesse negócio aqui, eu não vou desistir, não. Então, foi uma coisa muito amadora. Eu olho para trás, eu vejo a minha live, eu falo assim, gente, eu tava doida mesmo, porque foi uma live no notebook péssimo, com a qualidade péssima, eu tremia, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa de diferente ali. E aí, quando eu terminei a live, todo mundo falou assim, uau, nossa, Ana, não sabia que você tinha essa mentalidade, explica mais como que foi essa virada de chave. Nossa, e aí eu falei, gente, então, ali tá, eu consigo fazer esse negócio virar. E aí, eu vendi essa mentoria e foi acontecendo. Eu falo assim, que escalar totalmente, ainda não cheguei nesse ponto, porque eu sou sozinha. Né? Eu tenho pessoas que me ajudam ali nos bastidores, mas para fazer o conteúdo, para fazer, por exemplo, eu nunca fiz tráfego. Então, nunca. Então, vai chegar esse momento, por agora, que a gente eu tô lançando um novo produto, e aí sim, agora eu vou fazer uma coisa mais, eu dedicar mais um tempo, agora eu já sei como que funciona, então eu vou colocar uma energia diferente nisso, colocar tráfego para poder escalar, né? Porque eu meio que parei as vendas, porque eu falei, gente, isso aqui tá muito amador porque eu quero entregar, entendeu? Então, eu já tenho essa ciência que eu preciso melhorar algumas coisas. E aí, a gente vai melhorando conforme o tempo. A forma que você falou, assim, a gente percebe que você foi você, né? E, às vezes, a gente vê muitas pessoas nas redes sociais, até quem quer começar, cria um perfil de uma pessoa. O que você acredita, assim, dá certo a pessoa criar um perfil, falar de uma forma, um personagem, ou ser ela mesma, falar do jeito dela, o que você acha, assim? Eu acho que hoje o que mais conecta é você ser você. Porque a internet tá cheia de gente que vive uma vida por status. As pessoas, elas não conectam mais com aquela ostentação, com a pessoa que vive uma vida perfeita. A pessoa que tá na internet, ela vai conectar com você quando você conta uma fragilidade. Quando você é você, quando você conta um momento difícil. Eu acho que as pessoas olham e pensam assim, cara, se ela tá falando isso é porque ela é real. Entendeu? Então, assim, eu tenho muitas alunas que criam conteúdo, que eu auxilio nisso, e elas falam, eu tô passando por um momento difícil. Eu falo assim, é algo muito pessoal? É uma dor que ainda dói aí? Porque se não doer, fala. Você pode estar alcançando outras pessoas, outras vidas. É porque a gente tem essa mania de querer estar tudo perfeito, tudo no melhor cenário. Eu não vou falar isso. Por exemplo, eu tenho uma aluna que fala, eu moro numa casa humilde, eu não vou mostrar minha casa. Eu falo, é aí que você tem que mostrar. Porque as pessoas veem que você é você. E as pessoas se conectam justamente por você estar numa casa humilde. Então, a gente quer muito acompanhar os grandes da internet, mas a gente não vê que eles também começaram baixo. Então, o que mais conecta hoje é você ser real, é você ser verdadeiro. Eu não sou a favor de personagem, porque eu acredito que é uma coisa que pode ir um tempo, mas não vai perdurar. Isso pra mim não rola. E uma hora você não vai dar conta de sustentar aquilo. Então, por isso que eu falo. É uma pessoa real. Eu não falo muito bem. Vai aprendendo no meio do caminho, entendeu? Tem gente que espera estar no melhor momento para começar. Não. Hoje eu arrependo, porque teve vários altos e baixos da minha vida que eu poderia ter falado mais. Só que na hora eu falo assim, será que isso aqui é legal de eu falar? Não vou falar. Mas foi na hora que eu mais... que foi na hora que eu mais vi as pessoas falar assim, Ana, nossa, eu te admiro sua história. E são as seguidoras fiéis, que eu falo assim, tudo que eu falo, elas comentam, elas mandam mensagem, elas vibram por mim. Se eu sumo, por exemplo, eu não posto um story hoje. Ana, tá tudo bem? Então eu falo assim, cara, se a pessoa tá sentindo falta de me ver ali, é porque ela se tornou minha amiga. Uma amiga virtual. Então eu acredito que pra pessoa se diferenciar, ela tem que ser ela. Porque você ser autêntico, ninguém vai te copiar. Você tem seu jeito de falar, você tem seu jeito de ser, não tem ninguém igual a você. Então, a gente fica querendo modelar muito os outros e a gente perde o nosso maior valor, que é ser nós mesmos. Então, não tem fórmula, mas seja você.
Você falou de parceria aí, de às vezes pessoas procurando, e virou uma moda sobre as bets, contratando influenciadores para jogar. E aí, tá divulgando algum? Como é que tá isso aí? Funcionamento. Gente, eu falo pra vocês assim, eu vou gravar um story, esse dia eu tava pensando, vou gravar um story e falar assim, gente, para de me chamar para divulgar jogo de azar, eu não vou divulgar, ou bet, sei lá. Eu recebo toda semana. Nossa. E assim, eu falo, gente, é um valor que você não tem nem que olhar, porque é um valor considerável, muito bom, dá uma tremida nas bases. Mas eu falo assim... Nem vem oferecer pra mim. Não, vem não, mas o e-mail é... Quem quiser, ó, gente. Não oferece. Mas eu penso muito a longo prazo, sabe? Eu penso muito a longo prazo, não é algo que eu consumo. Primeiramente, ser influenciador. Então, se você é influenciador, você vai influenciar. Como é que eu vou influenciar uma coisa que eu não faço? Então, produto mesmo, eu vou divulgar o que eu uso, o que eu gosto, o que eu acredito. Eu não acredito, então eu não faço. E é polêmico, mas assim, gente, eu sei que cada um faz o que quer, porque toda vez que eu venho nesse assunto no Instagram, que às vezes eu falo, gente, olha, aconteceu isso e eu neguei. Aí as pessoas, aí eu ponho uma enquete. O que vocês acham? Que a pessoa joga porque quer ou não? Aí vem metade. Joga porque quer. Não sei o que, não sei o que. Mas entre jogar porque quer ou não jogar porque quer, não é uma coisa que eu acredito. E eu penso a longo prazo. Isso aqui vai perdurar pro futuro? Porque você sabe que tem grandes influenciadores que agora estão vindo à tona com isso, com jogo. E estão respondendo processos. E assim... Tem família sendo destruída por isso. Eu acho que é um peso muito grande para eu carregar nas costas. Então, para mim, a resposta é não. E eu pretendo falar não quantas vezes eu preciso. E eu falo, para de me mandar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, tá me testando alguma coisa? Mas a resposta é não. Esses são seus limites. Então... Igual eu falei, eu divulgo o que eu consumo, eu faço o que eu estaria fazendo para mim. Então, se não é uma coisa que eu acredito, eu acho que eu não vou ter verdade naquilo. Entendeu? Você falou anteriormente sobre a questão de ser você mesmo, né? Que conecta com isso aí também, né? E é interessante, né? O algoritmo, ele é mágico, né? Às vezes você está falando aí de uma pessoa que tinha falado de uma pessoa que tem uma casa simples, né? Às vezes, a pessoa que está lá, que está numa casa simples, né? Igual a gente, né? Está numa casa simples, ela acha, aquilo aparece para ela na hora. Tem alguns assuntos que você fala assim, eu não pesquisei isso. E o Leu minha mente, né? Aparece para você. É impressionante como funciona isso. Tem uma forma de, não sei, desculpa, não sei se vai entregar algum segredo aí de manipular isso, colocar algumas palavras-chave, algumas coisas assim que chega lá? Você teria essas dicas para passar aí? Então, ou eu falo que o algoritmo está cada vez mais inteligente, né? Com a inteligência artificial. Então, assim, às vezes você tem uma palavra-chave de algo que você fala. Às vezes, por exemplo, o Instagram ele tem uma rotina assim. Você viu um vídeo, você parou mais tempo do que é o normal naquele vídeo, ele já viu que o vídeo é interessante. Então, o assunto daquele vídeo vai começar a entregar. Por isso que, às vezes, você vê um vídeo, começa a aparecer só daquele. Por exemplo, eu vi um vídeo de maquiagem. Se eu fiquei 10 segundos a mais do que nos outros vídeos, então vai começar a aparecer mais vídeo de maquiagem. Por quê? Porque eu tive um comportamento diferente. Então, o algoritmo, ele vê comportamentos ali que, pra gente... Nossa, mas eu nem falei disso. Mas às vezes você viu, você curtiu, você comentou, você mandou pra alguém. Ou uma palavra-chave. Então, assim, alguns vídeos que eu faço, que é falando sobre a Inglaterra, eu sempre coloco palavras-chave fora. Porque vai aparecer pra quem tá lá e pra quem tá aqui. Então, é uma forma de aparecer pra mais gente. Porque normalmente, por exemplo, eu coloco a palavra imigrante. Imigrante normalmente está lá e está vendo ou pesquisando alguma coisa sobre isso. Então, vai aparecer para essa pessoa. Então, depende muito do conteúdo que você cria, que dá para você tentar colocar algumas coisas para alcançar mais gente. Mas, normalmente, o algoritmo já entrega para a sua base de seguidores. Se a sua base de seguidores gosta daquele vídeo e vê ele começa a entregar para mais gente. Então, é mais ou menos assim. O algoritmo fala que ele é um fantasma, que a gente não consegue decifrar 100%. A gente tem as teorias, a gente faz teste. Por exemplo, eu falo que às vezes eu faço 10 vídeos por dia. Ali eu tô fazendo teste. E de 10 vídeos, às vezes não tem nenhum que performa. Então, é loteria. Não tem como a gente saber, mas aí na medida que a gente vai criando, a gente começa a ver padrões, que vai se repetindo. E da mesma forma que tem padrões, passa um mês, aquele padrão já não funciona mais. Então, eu falo para as minhas alunas, vamos por esse lado que tá dando certo. Começou a dar errado, vamos buscar, porque muda diariamente, não tem como. Como é que você lida, gente?
falou um pouco assim da parte boa, né? Que Uhum. você teve um crescimento. E como é que você, ou já, se já teve ou não, com as críticas? Pessoas que desaprovou o que você falou, até chegou a ter uma agressão ali de comentário, já passou por isso? Como é que foi? Já demais a conta. Mas eu falo que se você não tem hater, você não tá fazendo seu trabalho certo. É mesmo? Porque você só começa a ser visto na medida que você divide opinião. Então, quando um vídeo meu é mais polêmico e tem comentários 50 com 50, 50 negativo, 50 positivo, eu falo, cara, esse vídeo tá bom. Porque opiniões diferentes fazem aquilo ali engajar, que vai tomando uma proporção. Agora eu falo, o vídeo que tem só elogio, o comentário é só elogio, só bom, cara, você tá sendo morno. Então, a crítica, ela é boa. Eu falo que a crítica e o elogio tem que ter o mesmo peso. Nenhum. Porque se você recebe elogio demais, você fica soberbo, você acha que você é o maravilhoso, e aí seus conteúdos ficam só do mesmo. E se você pega as críticas e começa a se preocupar, você para de fazer o que você está fazendo. Aí você fica, ai, mas eu não vou falar desse assunto porque as pessoas me criticam. Eu não vou falar disso. Cara, todo mundo vai ter uma pessoa que critica a outra. Só que a diferença é que a gente está exposto. Então, as pessoas criticam a gente ali. Mas, às vezes, está te criticando pelas costas, você não está sabendo. E você responde lá? Às vezes, muito difícil. Quando é coisa mais pesada, eu fico preocupada. Esse tempo atrás, teve uma que falou, tipo, o nome da minha família. Falou, o seu namorado tal. E aí eu já falei, gente, isso aqui tá errado. Deixa eu olhar. Aí eu começo a querer ficar investigando. Mas, fora isso, eu falo, Jesus abençoa, obrigado pelo seu comentário e vida que segue. Porque eu não perco meu tempo com isso. Direct. E assim, normalmente, quando a pessoa te faz uma crítica muito pesada, é por um fake. Aí você fala, cara, a pessoa não teve nem coragem de olhar na sua cara. Tipo assim, de ter um perfil, né, decente pra poder te criticar. Então, assim, não merece meu tempo, não. E eu falo que eu não fico chateada pelas críticas. Não fico. Tem muita gente que fala, Ana, o seu conteúdo mudou. Na Inglaterra você era mais humilde, alguma coisa assim. Eu falo, eu mudei. Graças a Deus. Se for alguma coisa que eu vejo que a pessoa tá falando e que faz sentido, eu procuro melhorar. Porque a gente também não vai acertar sempre. A gente tem que ter humildade de ver que aquilo ali faz sentido. Então, tem coisa que eu falo, gente, será que eu tô passando uma mensagem diferente? Será que tá chegando diferente para aquela pessoa? Mas se é uma em 1 milhão, eu falo, não vou dar muito ouvido para isso aqui que não vai mudar. Eu já vi muito isso, né? Que às vezes alguém fala assim, por que você tá prestando tanta atenção nesse comentário, sendo que você teve uma porrada de outros aí que foram positivos, né? Que te ajudaram e tudo mais, né? E você já chegou... Só pra... Leandro, você tá com medo de postar foto com aquele boné da MST? Pode postar. Pode, né? Tem medo não Tá certo. de criticar, não. Você já chegou a pedir desculpa nas suas redes sociais, assim? Nunca. De algum... Nunca precisou. Eu sou meio contra Nunca. pedir desculpa, você acredita? Não, nunca pedi desculpa. Até porque eu falo que um conteúdo, por exemplo, eu nunca falei algo que fosse, assim, denegrir a imagem de alguém, alguma coisa que fosse ruim pra mim, pra minha imagem, que eu teria que pedir desculpas. Porque dependendo, se a gente fala uma coisa assim, ok. Mas coisas que eu falei, que é a minha verdade, que eu falaria de novo, eu não peço desculpa, não. Entendeu? Então, eu continuo, vida que segue. E se você for parar para dar atenção para todo comentário, você não cria nada novo, você só fica lá respondendo. Porque tem esse vídeo meu que eu te falei, de quanto que você gasta no mercado no Brasil e lá na Inglaterra, que foi um comparativo. Se você entrar lá, deve ter mais de, vamos supor, uns 600 comentários nesse vídeo. A maioria tá falando assim, ela é burra, ela não sabe fazer conta. Ela não sabe que a Libra é 7 vezes mais que o Brasil. Mas não sei o quê. Sério? Mas é isso que... Para pra fazer isso. E aí, eles começam a brigar nos comentários, um com o outro. Não, mas ela não tá falando isso. Mas ela tá falando aquilo. Só falta você falar, vai, gente, continua. É por isso. Então, por isso que eu falo, quando o vídeo, eu sei que ele vai dar bom, é quando ele divide opinião. Porque o hater tá achando que ele tá me prejudicando, mas tá me ajudando. Ele é o meu maior incentivador. Quando eu posto um vídeo que já vem um hater, eu vou lá e fixo ele. Aí eu fixo e deixo. Porque aí provavelmente as pessoas vão ver o hater, vai lá embaixo comentar. E aí fica aquela briga infinita. Esse vídeo deve ter quase 1 ano. Direto eu recebo comentário lá. As pessoas ainda continuam comentando no vídeo. Então é assim. E qual rede você acha mais interessante pro seu tipo de conteúdo hoje? Olha, o Instagram, mas o Instagram tá cada vez mais difícil. Então, eu fico tanto no Instagram quanto no TikTok.
Mas o TikTok eu vejo ele mais... Eu penso assim, hoje, talvez pra mim o TikTok não seja interessante. Mas, no futuro, ele vai ser. A nova geração, ela tá no TikTok. Então, eu tenho que alimentar meu TikTok. Porque vai que o Instagram vira um Facebook da vida. Então, eu falo que você não pode depender de uma única rede social. Porque se você depender de uma única rede, e se seu Instagram cai, o que você vai fazer? E pode até Já surgir tá outras, virando, né? Já tá virando. Então. Eu já tô no Facebook. Eu não tô com Você tá vontade. saindo do Orkut. Tá no MSN? Não, Então, você tem uma Baixa o preguiça. WhatsApp Esse tempo agora. atrás eu comecei, eu não fiz igual você, né, de começar um novo e seguir a carreira nele, mas eu comecei um novo, mas eu tenho preguiça de postar, parece que agora eu já tô no... Acabei de voltar de uma viagem, a gente pensou num monte de vídeos, fizemos vários vídeos, vários... Degustador de bebidas. Tal, postamos, pelo menos eu, quase postou nada. Quase nada. Não, vídeo na galeria não engaja. Não engaja, né? Não tem como. E o que você está pensando, assim, não muita coisa para falar, porque assim, vamos deixar surpresa o pessoal, mas assim, que rumo você está pensando daqui para frente com a sua carreira? Então, eu quero concentrar mais energia nisso. Eu vejo que eu estou no caminho certo, então eu concentro 100% da minha energia na criação hoje. É Instagram e TikTok, eu estou nas duas redes, 100% focada. Vou lançar um novo produto digital, que agora ele vai vir exatamente com as dores que eu percebi das minhas alunas. Porque às vezes quando a gente faz um primeiro lançamento, é igual eu falei, a gente faz muito o que a gente quer. E depois a gente vê o que a nossa audiência realmente quer. Então, eu já percebi que tem uma outra vertente aí, que eu vou entrar agora. Não vou abrir muito detalhe por isso, mas é em breve. Um produto físico também, que eu tô em negociação, que eu vou fazer com a minha marca, o meu nome. E é isso, é continuar nessa energia e ver o que vai vir pela frente. Mas é algo que pulsa no meu coração, é algo que eu quero continuar e é algo que eu acredito muito que vai dar certo. Ótimo, bom demais. Você falou de aluno, falou de mentoria. Você faz essa parte para pessoas mesmo ou para empresa? Como é que é essa parte do marketing? A maioria das minhas alunas são pessoas que, né, se inspiram na minha história, se inspiraram na minha criação e querem fazer o mesmo, querem monetizar com a internet de alguma forma. Seja com afiliado, seja com o próprio produto digital, seja com posicionamento. Então, eu já ajudei alguns empresários também. Eu falo que hoje a gente precisa da internet para tudo. Por exemplo, se você procurar um fotógrafo, o que você faz? Você procura na internet, você vai ver o catálogo dele. Eu falo que não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Então, se você não tem uma rede social boa, você vai perder para talvez uma pessoa que não seja tão bom quanto você, mas que se posiciona. Então, eu falo que serve para todo mundo. Quero me posicionar hoje no digital. Eu consigo te ajudar. Seja empresa, seja pessoa física, seja o que for. A maioria é pessoa física. Quer ser influenciadora, quer criar um conteúdo, eu ajudo nessa estratégia. Eu quero fazer um lançamento. Tudo que eu passei, eu consigo ajudar na mentoria. Então, publicidade, como atrair, né? Grandes parcerias. A maior parceria que eu tenho hoje, ela não chegou até a mim, eu prospectei. Eu falo assim, gente, se eu ficar sentado esperando as marcas te procurarem, tem 1 milhão de influenciador bom aí. Entendeu? Que tem muito mais seguidor que a gente. Então, assim, hoje eu divulgo uma marca que tem influenciadora com 1 milhão. Eu tenho 12. Mas porque eu fui até ela. Eu prospectei. Eu levei uns 10, não. Ficava falando, não, nosso quadro de influenciadores está cheio. E eu ia lá de novo, E quando eu vi, eles me quiseram lá. Então, eu falo que a gente tem que prospectar, a gente tem que ir atrás das marcas para as marcas nos conhecer. Muita coisa eu divulgo hoje que não é publicidade. Eu divulgo porque eu gosto. E aí, a pessoa vai me ver... E ali eu consigo também fechar uma parceria. Às vezes eu vou num restaurante, que não é publicidade. Mas eu gostei. Eu falo, nossa, que restaurante legal. Eu vou lá e dou meu feedback. Depois aquele restaurante me convida. Fala, eu queria trabalhar com você, como que funciona. Então, é uma forma de prospectar cliente também. Porque hoje tem tanto influenciador, que se a gente não se movimentar, a gente não capta gente nova. A gente fica só na permuta, que é o que eu falo. Gente... A permuta, ela é uma fase, mas a gente tem que sair disso, porque a gente tem que pagar conta, né? Muitas meninas me procuram com essa dor. Eu não consigo sair da permuta. Eu tenho permuta para salão, eu tenho permuta para comer de graça, eu tenho permuta para isso, eu tenho permuta para aquilo. Mas e aí, como é que eu pago minhas contas? Como é que eu compro leite pro meu filho? Eu falo, cara, você tem que se posicionar. É uma permuta, você tem que sair disso, porque senão a vida inteira você vai ficar fazendo permuta para todo mundo.
Interessante. E mandou uma mensagem pro pessoal que quer conhecer Foi muito rápido. melhor É um bate-papo, né? o seu conteúdo, o que você quer passar pro pessoal de ensinamento, assim, e para te procurar também. Por onde Falar o arroba também. por onde que pode te encontra, né? Tá, minhas redes sociais é Ana Sara Martins. Depois vocês colocam aí. Gente, eu falo que tudo nessa vida a gente tem que se movimentar. Né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que ir à luta, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. E eu falo muito sobre recomeço no meu Instagram. Não importa onde você esteja, nunca é tarde para você recomeçar. Seja um trabalho, seja na sua profissão, seja um relacionamento, a vida é dinâmica, você não precisa ficar presa no mesmo lugar para sempre, tá? A dor de muitos imigrantes é essa. Eu tenho vergonha de voltar pro Brasil, o que minha família vai pensar? Mas sua família não vai pagar suas contas, sabe? Eu tenho vergonha de voltar pro Brasil porque eu ainda não comprei tudo que eu tinha para comprar. É só pelo dinheiro? Você tem certeza que é só pelo dinheiro? Então, eu vejo que as pessoas estão muito presas no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar, no que o outro vai ter opinião da vida dela. E a gente tem que viver, sabe? A gente tem que viver e fazer o que a gente tem vontade. Então, todos os dias eu trago isso para minhas redes. Eu acho que é o meu lema, assim, eu acredito, que nunca é tarde. Recomece quantas vezes for preciso. Se você não está feliz mais nesse lugar que você está, eu falo principalmente para quem está fora, que eu vejo que é um ego, uma vergonha imensa de voltar para o seu país, sabe? Voltou porque fracassou? Voltou porque não deu certo? Não, eu voltei porque encerrou um ciclo. E tá tudo bem. A gente não precisa provar nada para ninguém. Então, é essa mensagem que eu passo e deixo aqui para vocês. Bom, e a gente tem que aprender muito com isso aí também, né? Por exemplo, esqueci de pedir para curtir hoje, compartilhar. Não, você lembrou. Agora é a hora então, não é? Pessoal, lembrando aí agora no final, vamos curtir se vocês gostaram, né? Então, e compartilhar para os amigos aí também, né? A gente Deixa tem que um comentário, né? Que eu acho que é Aqui interessante. Se ela conhece o povo daquela empresa de carro lá. Sim, tem alguns detalhes aqui que é só no off. Nossa, gente, eu tinha uma raiva quando eu vi os podcasts que eles falavam isso, que, no almoço a gente conversou tal coisa, não sei o que, no bastidor. Fala, gente, por que não conta pra todo mundo, né? Era isso que eu queria saber, né? É isso. Ana Sara, né? Muito obrigado por você vir aqui e trazer o seu relato, porque às vezes a sua história tem pessoas que estão passando o que você já passou, às vezes alguém está passando agora isso. E com um depoimento seu de superação, do que você fez para sair, né, daquela situação e mudar. Até, como você disse, às vezes tem hora que a gente não sabe o que a gente faz, né? E você conseguiu isso. E dando o seu relato, você alcança muitas pessoas. Então, a gente agradece você disponibilizar um tempo para vir aqui falar com a gente. E eu quero aprender mais, viu? Eu que agradeço a oportunidade, assim. Eu falo que, às vezes, a gente tem sonhos que a gente deixa de lado. Em 2019, eu tinha vontade de criar conteúdo e fui começar em 2025. Olha para você ver quanto tempo eu perdi, muitas vezes pelo que os outros iam pensar. Olha onde eu poderia estar. Mas tudo acontece da forma que tem que acontecer. Mas quando a gente tem algo que queima no nosso coração, a gente tem que enfrentar tudo e a todos. Porque se a gente tem uma visão, é porque aquilo ali é possível. Então, estar aqui hoje era um sonho. Estar falando da minha história, que para muitas vezes eu pensava assim, gente, minha história nem é relevante assim. Quem vai querer me ouvir? Quem vai querer parar para escutar? E eu vejo que as pessoas param, escutam, perguntam. Então, se de alguma forma eu consigo inspirar pessoas, é isso que eu quero trazer cada vez mais, trazer a história de superação, de que é possível recomeçar. E eu fico muito grata pelo convite. Foi ótimo, gente, meu primeiro podcast. Estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade também, né? Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Hater, comenta aí que eu vou... hater, ajuda aqui, ó. Eu vou responder, pode deixar. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.